Muita gente pegou bode dos irmãos Russo, diretores de Capitão América e Vingadores, depois de suas declarações polêmicas em relação a Martin Scorsese e ao cinema autoral de forma geral. São diretores que estão à frente de filmes espetaculares, de grandes orçamentos, mas que não sabem muito bem qual é a sua posição na fila do pão, a fila do pão da história do cinema. E por muita gente ter pegado bode com os diretores, muita gente também torceu o nariz para os filmes desses diretores ou simplesmente ignoraram a existência desse cinema. Isso talvez explique porque muitos críticos respeitados nem se propuseram a assistir a Estado Elétrico, que é a nova superprodução dos irmãos Russo em parceria com a Netflix, um filme que custou mais de 300 milhões de dólares, alegadamente. Em um texto na minha newsletter, que eu vou linkar na descrição desse vídeo, eu explico por que os orçamentos dos filmes de streaming tendem a ser maiores do que os orçamentos dos filmes de estúdio. E ainda que isso não justifique ou pareça não justificar, no seu ponto de vista, uma obra como Estado Elétrico, o trabalho dos irmãos Russo é moderadamente razoável. É um filme que passa dentro de critérios mais leves de uma assistida descompromissada em casa. É um filme que tem um pouco de Steven Spielberg, sobretudo se pensarmos em Jogador Número Um, mas especialmente considerado o sentimentalismo que o diretor infundiu na sua obra. É um filme que tem também boas ideias e que tenta transformá-las em uma história sobre o futuro, um futuro que é construído dentro do passado, em um tipo de ficção científica que olha para trás para pensar no amanhã. Estado Elétrico conta a história do relacionamento de dois irmãos inseparáveis em uma sociedade que o relacionamento humano com os robôs está à beira da transformação e da guerra, porque os robôs não aceitam mais serem escravizados pelos humanos, realizando as atividades repetitivas, domésticas, perigosas que realizam. Em uma guerra, eles colocam a humanidade temporariamente de joelhos até que aparece a figura de um salvador da tecnologia que consegue virar o jogo. Alguns anos depois dessa guerra, os robôs foram isolados em uma zona de exclusão e a protagonista, interpretada por Millie Bobby Brown, perdeu seus pais e o seu irmão que tanto amava. Até que certo dia ela encontra um robô que afirma ser o seu irmão e tem meios de provar que é o seu irmão. E aí ela parte uma busca incessante para descobrir o que aconteceu. E essa busca vai levá-la a descobrir segredos que envolvem esse grande mecenas que ajudou a transformar a humanidade e, ao mesmo tempo, propõe um olhar dela para o próprio relacionamento com a tecnologia e com o irmão. É um filme que poderia ser dirigido por Spielberg, por J.J. Abrams, que é uma filial do diretor, por Robert Zemeckis, que é uma outra filial do diretor, já que carrega uma marca muito característica desse cinema. É uma marca de pensar a ficção científica, a fantasia, mas colocando sempre à frente valores humanos que são valores bastante difundidos dentro da sociedade conservadora estadunidense, a importância da família, a importância da individualidade, a importância de não desistir dos seus sonhos ou das suas ambições. E o filme apresenta uma semente de uma boa construção, que não é necessariamente colocada em risco pela direção. Eu acho que falta mais foco ao roteiro do filme, foco que o distinga de outros filmes muito parecidos. Mas, repito, ainda assim, é um entretenimento descompromissado, que vai ter algumas boas ideias e vai propor algumas boas discussões. Na figura de Stanley Tucci, nós vamos poder enxergar um Jeff Bezos, o bilionário dono da Amazon. No muro da zona de exclusão, nós vamos poder encontrar um muro construído por Donald Trump para separar imigrantes de estadunidenses. Aqui, para separar os robôs excluídos, que antes desempenhavam os papéis braçais, e uma lógica muito parecida com os imigrantes até, do restante da sociedade. Traz ainda o elemento da tecnofobia na personagem da protagonista, que resiste à utilização da tecnologia criada por esse magnata, que é uma tecnologia que permite que nós dividamos o nosso trabalho
do nosso prazer e por resistir a essa tecnologia. Dentro de um cenário contemporâneo de ansiedade provocada por essas tecnologias, nós sabemos que a personagem vai sucumbir durante o clímax por uma razão muito nobre. É um filme que convida a reflexões ao nos fazer pensar no relacionamento bastante próximo entre o personagem do Chris Pratt e o robô Herman, que tem a voz do Anthony Mackie. É um filme que propõe uma relação mais saudável com a tecnologia. Literalmente, uma relação em que nós enxergamos a tecnologia como outro, como inimigo, e depois nós percebemos que talvez não sejam tão inimigos assim. Inclusive, o personagem central da resistência dos robôs, ele é construído e modelado a partir da figura de Abraham Lincoln, que foi o responsável, ou um dos responsáveis, pela abolição da escravatura nos Estados Unidos. A narrativa é desenvolvida até de uma forma sóbria. Seus sentimentos são comunicados de uma maneira direta dentro de um panorama estéril, que é um deserto. Você tem efeitos visuais computadorizados que funcionam bem, e cenas de ação que, se não são bem encenadas, o que sempre foi um problema dos irmãos Russo, a incapacidade que eles têm de enxergar a geografia da cena para a construção de grandes cenas de ação, e isso vem lá de Guerra Civil, até mesmo em Vingadores Ultimato, que é mais poderoso pelo que representa do que pela maneira com que os diretores representam. E em que pese as atuações de Millie Bobby Brown e Chris Pratt serem, no máximo, medíocres, ainda assim, o filme funciona dentro de parâmetros de entretenimento. Há filmes com a mesma ambição de Estado Elétrico, que têm menos valores de produção, valores narrativos e valores até estilísticos, mais pobres e são melhor recebidos do que esse. Não que seja um vídeo para fazer as pazes com os irmãos Russo. Eu ainda acho que são diretores que, assim como seus atores, também são bem medíocres. Mas, dentro da pequenez deles, eles estão diante de um material que eu acho interessante, que eu acho eficaz e que eu acho que é bastante contemporâneo para as discussões da nossa sociedade. É um filme que eu sentei, assisti sem nenhum sofrimento durante as suas 2 horas de duração. E para ele eu dou 2,5 estrelas em 5. E em um futuro nostálgico e retrógrado em que estaremos diante de robôs, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.